Vamos lá, galera, a gente continuar a nossa filosofia. Lembrem que a última aula foi Schopenhauer, né? Que é um cara que influenciou esse filósofo que a gente vai estudar hoje, que é o Friedrich Nietzsche. Só que ele influenciou também várias pessoas. Assim, no meu entendimento, lógico que eu não estudei, não li alguém que tenha estudado essa coligação, mas é tão importante que, por exemplo, ele, na minha visão, né, na minha compreensão de quem já leu, eu entendo que ele influenciou muito Freud, galera, na construção da psicanálise e dessa psique humana dividida em três esferas, né? Principalmente aquela que o Freud vai chamar de id, que é o inconsciente, essa parte animal, irracional e primitiva que todos temos, né? E que representa muito da questão da vontade do Schopenhauer quanto essa força invisível, né, que está presente em todos os animais, antecede a razão e que é incontrolável, né? A gente tem a vontade, consegue, depois vai vir outra, né? E até aquele contexto que o Schopenhauer fala também que só a arte e a ascese que conseguem de uma certa maneira suprir essa vontade que está nos nossos corpos, né? E o Nietzsche, ele vai ser muito influenciado pelo Schopenhauer, sobretudo nessa questão da vontade, tá? Lógico que já já a gente vai discutir mais aprofundado nessa correlação, mas o Nietzsche, galera, que é um filósofo também do século XIX, ele nasceu e viveu exclusivamente no XIX, acho que ele morreu em 1890, 1899, na última década, tá? E ele é muito marcado por ser um filósofo crítico, ele critica mesmo, tá? E ao ser crítico, ele vai colocar o que como objeto da crítica? A racionalidade. Ele critica as verdades, ele critica a racionalidade, ele é muito pró-individualismo, né? Tipo, eu que importa. E por isso ele é considerado por alguns pensadores como o primeiro pensador pós-moderno, que seria o cara que rompe com essa racionalidade, que é uma das bases de fundamento do pensamento moderno, da modernidade. Ele rompe com a racionalidade que é a base da modernidade, tá? Então nesse sentido colocam ele como pós-moderno, tá? Mas é lógico que como a aula não diz respeito ao movimento esse movimento pós-moderno, pós-modernismo ou essa cultura chamada pós-modernidade, a gente vai ficar fixados no Nietzsche, tá, galera? Essa questão da pós-modernidade, ano que vem, provavelmente vocês vão ter. E ele vai o que? Portanto, romper, né, com essa racionalidade enquanto um valor moral na filosofia. Ele é o filósofo que martela, ele ataca, porque o que ele observa? Que essa racionalidade enquanto um valor moral reprime os desejos de cada pessoa, tá? E essa discussão, e daí a birra dele com a filosofia e essa treta, né? Essa crítica que ele faz. Tanto que muitas vezes consideram ele como filósofo do martelo, porque ele bate mesmo, tá? Porque a filosofia, com os seus pressupostos da racionalidade, e nela a gente pode pegar, por exemplo, o Kant, que está na temporalidade próxima dele, com, por exemplo, o conceito lá dele de imperativo categórico, que eu já expliquei para vocês. O Platão, também extremamente racional. O Platão talvez seja o mais racionalizante desses pensadores que fala entre o desejo e a razão, né? Entre a razão e a emoção, fique com a razão, haja integralmente de forma racional. E esse tipo de coisa que o Nietzsche ele não suporta, tá? E ele caminha por toda a filosofia, né? Ele tem um livro Deixa no Crepúsculo dos Ídolos, que é um livro feito de aforismos para bater nesses filósofos todos. E é interessante porque ele vai antes da filosofia, ele vai na mitologia grega para observar justamente o que esse drama humano, o conflito interno entre o que eu posso e o que eu quero, devo ou não fazer.
né? Esse é um grande drama que ele observa aonde, a partir de dois deuses da mitologia, que é o Apolo, um deus bem extremamente racionalizante, é o cara que carrega o sol nas costas, atravessa o dia com a sua carruagem levando o sol no mesmo momento, sempre no mesmo horário, das 6 às 6, perfeito. Assim, ó, uma coisa quase cartesiana. Em contraponto a ele, né, esse deus racionalizante, a gente tem quem? Dionísio, que é o deus da festa, é o deus do viver, da vontade, do prazer da vida. E essa questão que ele vai é muito importante, porque ele vai observar o quê? Esse conflito que todos nós temos dentro de nós. Faço o que eu tenho vontade ou faço o que eu devo fazer pensando racionalmente em uma ideia, uma coisa futura ou uma coisa até momentânea, né? Devo estudar hoje até mais tarde ou vou jogar videogame? É o drama que a gente vive, sabe, galera? E é sobre isso que o Nietzsche vai pegar muito, porque ele acha que o quê? Que, de uma certa maneira, essa racionalidade criada justamente na filosofia, filosofia e razão nascem juntas, né? Acaba o que? Retirando o nosso prazer de viver em troca de coisas morais. Não haja racionalmente, aliás, seja racional, haja racionalmente, negue sua vontade, seja bom, moralmente aceito. Essas coisas o Nietzsche não está nem aí com elas. O Nietzsche está preocupado com o quê? Com a minha vontade, eu tenho que fazer da minha vida, a minha passagem por aqui, pela Terra, como algo prazeroso para mim. Eu não posso ficar amarrado a padrões platônicos, né, éticos, né? Não posso ficar amarrado aos padrões kantianos de não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você e que a razão tem regras que todos devem seguir incondicionalmente. Lembrem, no Kant não existe relativismo moral. Só que a grande questão é que essa jaula, ela reprime a nossa vontade, a racionalidade. Só que ela não é um único vilão, digamos, para o Nietzsche. Um outro problema muito grande que ele vê, e maior até do que a filosofia, pensando de um ponto de vista mais social, porque quem lê filosofia, tá? As pessoas não leem nem jornal, galera. São as religiões. A religião é o grande vilão juntamente com a racionalidade. Por que as religiões? Sobretudo o cristianismo. Tá? Inclusive ele dedica um livro inteiro a martelar o cristianismo que chama-se O Anticristo. Tá? Que não tem nada a ver com satanismo, pelo amor de Deus. Ele tá tentando desconstruir essas coisas. Porque qual que é a perspectiva? As religiões, o cristianismo, a única religião, na verdade, que ele não critica vai ser o budismo. Tá? Só que o cristianismo ele bate demais. E ele bate por quê? Porque o cristianismo criou ideias como bem, mal, pecado, inferno, céu, que fazem com que nós deixemos de dar vazão à nossa vontade para seguirmos essas ideias. Ah, eu não posso fazer isso porque é pecado. Ah, mas se eu fizer muito daquilo, eu posso ir para o inferno. Ah, mas eu quero ir para o céu, então vou fazer isso. Tá vendo como não é a vontade do sujeito, é ele pensando numa coisa a posteriori, uma coisa metafísica futura, né? Que é uma coisa futura atemporal, que é o céu, ou o inferno, ou o purgatório, enfim, né? Tem vários conceitos criados pelas religiões que fazem muito mal para o nosso viver, segundo Nietzsche, né? E como tem muitos fiéis que seguem o cristianismo, né? Ele cria o que? A ideia de moral de rebanho, que é o que? Imagina um rebanho de gado. É mais ou menos a visão que ele vai dar. Por quê? Porque as pessoas, elas não pensam sozinhas, elas vão pensar por meio do que? Desses aparatos religiosos. Ao pensar por esses aparatos religiosos, elas não têm autonomia, elas não pensam por elas mesmas. Elas apenas seguem. Para onde vai, sempre está indo todos. Essa é a questão. Autonomia do pensar, autonomia do fazer,
e viver. Viver a minha vontade, não a vontade do dogma, da moral social, da moral cristã, nada disso, eu tenho que viver, né? Então, de uma certa maneira, ele vai considerar que essas pessoas que seguem padrões religiosos, esses padrões filosóficos ou padrões sociais, né, já pensando num link com a sociologia, ele vai colocar o quê? Que essas pessoas são fracas. O forte é quem? É quem dá vazão à sua vontade. O forte é o sujeito que não tem preconceito, é o sujeito que vive a sua vida de forma plena, é o sujeito que não tem remorso, é o sujeito que não tem inveja, é o sujeito forte, é o cara que aprecia a sua solidão. A solidão não é uma coisa ruim. A solidão é algo a ser apreciado, a companhia de si mesmo. Tanto que ele tem uma frase que é muito assim, emblemática, que é: eu odeio que me roubem a solidão sem me verdadeiramente oferecer companhia. Então vejam bem o ponto que ele está colocando. Odeio que me roubem a solidão como uma coisa boa, sem me verdadeiramente oferecer companhia. Ou seja, às vezes você está... eu sinto isso. Às vezes você está pensando assim, numa coisa puta da hora, você está ali sozinho pensando, aí quando vê, chega uma conversa X, tá ligado? Que não te agrega nada, né? Então, tipo assim, ó, odeio que me roube a solidão sem me verdadeiramente oferecer companhia, né? Conversinha fiada, baboseira, né? Não uma coisa que me permita crescer enquanto indivíduo, tá? E essa palavrinha é extremamente importante. O indivíduo. Tanto para o Schopenhauer, eu já tinha falado para vocês, se o Kant coloca, né, lembra da Revolução Copernicana, que era o sujeito em perspectiva e o objeto se tornando marginal. Esse sujeito aqui, do Kant, ele vai se tornar um indivíduo em Schopenhauer. E no Nietzsche, esse indivíduo ele ganha muito mais força, muito mais evidência. A noção de indivíduo no Nietzsche é central, galera. É realmente o grande... a ideia que é uma das protagonistas do pensamento dele, tá? E junto com ela, obviamente, vai vir noções como individualismo e individualidade, né? Porque por Nietzsche é a minha vida, não tem brecha para a questão da coletividade. É a minha vida, é a minha vontade, eu vou fazer o que eu quero. É mais ou menos isso, é bastante... Percebam que é muito individualista essa filosofia dele. E por isso realmente consideram ele também como um pensador pós-moderno, justamente pelo fato de que ele rompe com a noção de coletivo e abraça a noção do eu. Uma noção que, galera, é importante sempre colocar isso. É muito vinculado com o tempo histórico que ele vive, tá? Ele não é nenhum cara que desenvolveu essa ideia, sabe, como se fosse inovadora. Não tem quem é inovador nesse sentido. Não tem ninguém que é ahistórico, que não produz uma coisa que está além do seu tempo. Tá? Nem o Einstein galera. Quando o Einstein desenvolveu, por exemplo, a teoria da relatividade geral, a gente já estava discutindo, o mundo já passava, a Europa já passava por discussões do relativismo, da relativização das coisas. Então não é bem assim, tá? O sujeito inventou um negócio foda que é totalmente ahistórico, fora do tempo dele. Não funciona assim as coisas, tá? Mas voltando, né? Nós temos essa ideia da centralidade da individualidade, do individualismo, né? Tanto que o Nietzsche tem outra frasinha também que é bem interessante vocês analisar, que é tipo assim, aquele que não faz a sua vontade tem sua vida regida por outros, tá? Ou seja, se eu não faço o que eu quero e sigo algum dogma religioso ou um valor social ou alguma perspectiva filosófica, eu não estou vivendo por mim mesmo, eu estou vivendo o que? A Bíblia, o pastor, o padre, o Platão, só não estou vivendo eu mesmo, tá?
Então, vejam bem como a questão do eu dar vazão para a minha vontade é central, certo? E ele vai chamar isso do quê? De vontade de potência. O que é essa vontade de potência? É um conceito muito importante. É o desejo de viver o prazer, galera. Superar esses valores. Superar os outros. É superar a sociedade. Tá? É eu, enquanto o fim em mim mesmo. Eu tenho que viver por mim. Tá? E a vontade de potência é isso. É eu viver esse desejo. Eu tentar viver esse desejo. Né? Superar essas coisas morais. E a pessoa que consegue transcender isso, galera, a religião, consegue transcender a sociedade e essa razão filosófica, ela se torna o quê? Uma forma mais elevada de homem. Essa forma mais elevada de homem também, na tradução errada que fizeram, é chamado de super-homem. Inclusive dizem que o super-homem, o personagem lá que surgiu nos quadrinhos, se deriva dessa expressão do Nietzsche, que é Übermensch. Depois eu passo escrito para vocês, tá? É um conceito alemão e, por sinal, não sei pronunciar, tá? Enfim, o que é esse Übermensch, né? Essa forma superior de ser humano? É o além do homem, do além do homem comum, o sujeito normal, né? O Übermensch, é lógico, é um processo, né? Porque tipo assim, ó, tô com vontade de comer alguma coisa, aí eu vou lá, como, beleza, virei o super-homem. Não virou. Você deu vazão à sua vontade, você realizou sua vontade de potência. Mas o super-homem é quando é o topo dessa montanha. O super-homem é quando você chega lá no topo, quando você superou tudo, não é o caminho. O super-homem é o cara que já está aqui, ó, no topo. O cara que superou a religião, a sociedade, a filosofia, se tornou superior, de um ponto de vista filosófico, às outras pessoas, de um ponto de vista existencial, às outras pessoas, as pessoas comuns que seguem, que fazem parte de algum tipo de rebanho, pessoas fracas. O super-homem é o cara que superou tudo isso. Esse Ubermensch, galera, é o sujeito que cria a sua própria moralidade. Então, cuidado quando a gente vai pensar em Nietzsche, porque muitas vezes fala que o Nietzsche é um cara que não tem moral. Mentira, tá? Quando você lê Nietzsche, você vê que ele tem moral. Só que a questão do Nietzsche é que a busca por essa moral tem que ser minha. Eu tenho que tecer minha própria moral e não os outros por mim, ou as tradições culturais ou tradições religiosas. Não. É eu que tenho que cunhar isso comigo mesmo na minha luta. Tá? Eu crio a minha própria moralidade, ou seja, eu defino para mim mesmo quais são os valores e não sigo cegamente noções de bem e mal, ações racionais e coisas do gênero, tá? E essa luta, galera, é uma luta o quê? Cotidiana para chegar no Ubermensch, tá? Cotidiana para eu viver. E ela, obviamente, que ela é progressiva. Ninguém se torna Ubermensch da noite pro dia, né? E dentro desse caminho que a gente chama vida, né, a nossa existência, o Nietzsche ele vai chamar atenção para um conceitinho, outro conceito também que é muito importante, que é a da luta. O que é essa luta? Na minha caminhada, eu batalhar para conquistar minhas coisas que dizem respeito à minha vontade, obviamente, tá? Então, e para ele é interessante que a luta, é muito interessante na verdade, que para ele, o que é o prazer? O prazer é a luta e não a conquista, entenderam? É muito mais prazeroso o momento que você está sofrendo, ralando para conquistar, do que depois que você conquista. Porque conquistou, beleza, você vai querer outra coisa. A luta ela é eterna, galera. A luta é de quando você nasce até quando você morre. Você nasce, cresce, vive e morre lutando. Tá? E essa luta, portanto, ela é um círculo vicioso. E aí tem a proximidade com o Schopenhauer com a questão da vontade. Né? Do Schopenhauer quero algo, conquisto algo, fico entediado, jogo fora, quero outro. E essa também é uma grande influência no meu entendimento sobre essa perspectiva da vontade, tá? A influência do Schopenhauer e Nietzsche. Só que a questão
O importante é que para o Nietzsche a gente tem que viver isso mesmo. É minha luta, é o meu prazer, eu quero viver. Não quero que os outros vivam a vida por mim. Então, independente do sofrimento, do caminho que você escolhe na sua luta, ela é mais prazerosa, tá? E a vontade sempre está em perspectiva, né? Eu tenho que fazer viver, eu tenho que viver. As pessoas, elas têm que fazerem as suas vontades, tá? E, de uma certa maneira, substituir esses valores sociais e religiosos pelos valores próprios. Isso Nietzsche chama de transvaloração, que é o que? Essa inversão. Noções de céu, inferno, certo, errado, bem e mal, bom e ruim, é você que tem que definir, não algo que já é dado pronto. Entenderam? Então é mais ou menos essa a perspectiva do Nietzsche, galera. Uma filosofia muito centrada no eu e na busca pela... Na busca não, né? Na vivência da minha vontade. Tá? É isso aí, galera.